Bem-vindos ao curso ESAD, História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje vamos iniciar o nosso curso falando de um tema muito interessante que é mitos e o pensamento religioso. Os mitos estão na base de todas as religiões e influenciaram extremamente o pensamento religioso, portanto, influenciaram o cristianismo e também influenciaram o espiritismo. Como vamos tratar, tanto da história do cristianismo quanto do espiritismo, é importante que a gente entenda essa questão da mitologia, de como ele influenciou o pensamento religioso, e dessa maneira a gente vai então construindo aquela base, de sustentação para que a gente possa compreender os assuntos das aulas que estão por vir. Vamos começar então falando um pouco sobre a origem, desse pensamento mitológico e como ele foi sendo modificado ao longo dos tempos. Da busca de compreender os fenômenos e suas causas, surgiram as primeiras narrativas mitológicas. Atribuindo ao sobrenatural aquilo que não tinham capacidade de compreender, os mitos foram a forma de explicar o princípio das coisas e os mistérios da vida e da natureza. O mito não precisava ser racional nem tampouco científico, e eles foram criados conforme o conhecimento da época. Então vamos imaginar, que você esteja vivendo ali numa época em que não se tinha nenhum conhecimento de física, para a gente compreender o mito, a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que se colocar no contexto e se imaginar como aquelas pessoas conseguiam ver e interpretar as coisas. Então eles olham para o céu e veem um arco-íris. Então eles acham aquilo muito bonito. E eles não entendem, Eles não sabem que o arco-íris, na realidade, é uma ilusão de ótica. Então eles olham aquilo e olha que lindo. De onde isso veio? Como eles não conseguem ter uma explicação natural, eles então passam para uma explicação sobrenatural. Alguém criou aquilo, nenhum ser humano é capaz de fazer. Se nenhum ser humano é capaz de fazer, então a origem disso está em algo sobre-humano, sobrenatural. Então eles vão atribuindo isso aos deuses. E isso para eles era bastante natural. Hoje em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, se alguém chegar e falar para você, olha, o arco-íris não existe. Opa, peraí, como assim o arco-íris não existe? Eu tô vendo. Sim, mas ele é uma ilusão de ótica. Ele é apenas uma ilusão de ótica. Falar, não. Vai ter gente que vai falar, você tá maluco, eu tô vendo. Então era assim, eu estou vendo. O arco-íris existe, e ele foi criado pelos deuses. Então era esse pensamento que eles tinham na época. Então não existia uma preocupação científica, racional, porque não existia esse tipo de conhecimento. Todo o conhecimento deles era totalmente empírico. Então, conforme aquilo que eles tinham de conhecimento da época, conforme eles conseguiam interpretar aqueles fenômenos que eles não entendiam, esses mitos então vão surgindo. Então, o que vai mudar? Vai ter um momento em que vai haver uma mudança, E o filósofo alemão, Karl Jaspers, vai falar então da era axial, que teria acontecido mais ou menos entre 800 e 200 a.C. Durante esse período vai acontecer uma mudança do pensamento mítico para o filosófico, onde vai haver uma valorização da reflexão, da razão e da busca da verdade. No entanto, isso vai acontecer apenas numa pequena camada da população, que é uma elite intelectual e apenas alguns lugares. Então, na maioria da população, esse pensamento mítico ele ainda vai permanecer. E se a gente for observar bem, e aí conforme a gente for conversando sobre isso durante a aula, vocês vão ver que esse pensamento mítico ele ainda está presente, muito presente ainda nos dias de hoje para muitas pessoas. Então, mito e filosofia são diferentes modos de explicar a realidade. O mito, ele vai recorrer a forças sobrenaturais para explicar fenômenos naturais. E a filosofia vai buscar raciocinar sobre esses fenômenos, buscando a verdade consciente.
No entanto, um e outro podem coexistir. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do mito. Tá? Em primeiro lugar, ele é uma narrativa dos atos dos entes sobrenaturais. Então, os mitos, eles contam uma história, eles nos relatam alguma coisa. E esses relatos, eles estão pontuados, então, de entes sobrenaturais, ou seja, deuses, entidades, né? Seres que não fazem parte do mundo natural. Essa história, ela é considerada verdadeira, porque se refere a realidades, e sagrada porque é obra dos entes sobrenaturais. Vamos voltar para o exemplo do arco-íris, tá? Por que ela é considerada verdadeira? Porque o arco-íris existe. Ele fala de algo que, para eles, eles estão vendo, eles estão percebendo. E para eles fazia todo sentido que aquele arco-íris fosse um sinal de Deus. A gente encontra na Bíblia, no relato de Noé, falando, né, um versículo ali que vai dizer que o arco-íris ele é o sinal da aliança que Deus fez com os seres humanos, dizendo que ele nunca mais destruiria a terra por conta de um dilúvio. É uma história muito bonita, né, um símbolo. E então a gente vê isso presente até hoje. Há pouco tempo, né, saíram várias fotos. Eu moro aqui em Brasília, e aí a gente teve um arco-íris duplo, né, e ficaram fotos muito bonitas, e as pessoas publicaram nas redes sociais, e uma das pessoas falou justamente, né, comentou sobre essa questão da aliança de Deus, e falou, olha, o arco-íris é uma aliança de Deus com os seres humanos. Então, tanto tempo depois, né, a gente com tanto conhecimento científico, né, filosófico e tantos outros elementos para a gente trabalhar, as pessoas ainda remontam ao mito, né? Quando olham para a beleza do arco-íris e falam, nossa, como Deus é poderoso, né? Que coisa linda que é o arco-íris. E, no entanto, a gente sabe exatamente hoje por que o arco-íris aparece, né? O que está por trás, né? Toda a parte física que está por trás desse arco-íris, e as pessoas ainda conseguem, né? Ainda lembram e remetem a essa história divina. Ele refere-se sempre a uma criação, contando como algo veio à existência ou como um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar foram estabelecidos. Essa é a razão pela qual os mitos constituem os paradigmas de todos os atos humanos significativos. Então, esses deuses, eles vêm, né, para a Terra para nos ensinar as coisas. Então, eles não só criam um mundo, mas eles nos influenciam para que a gente se comporte de uma tal ou de uma outra maneira. Então, se a gente for, por exemplo, fazer uma análise dos mitos dos Incas, a gente vai ter vários, né? Existem vários relatos, mas a gente tem um em que o Deus Sol envia o seu filho junto com a esposa. Eles saem então das águas do lago Titicaca e eles vão ensinar então aquela população como eles deveriam conviver, porque eles eram várias tribos, né? Eles viviam em guerra, viviam em luta. Então esses deuses vão ensinar como eles poderiam aprender a conviver, como eles aprenderiam a pescar e a lidar com todos, né, aqueles elementos naturais, para que eles se tornassem um único povo. E isso é muito importante, né? Quando a gente vai falar de identidade de um povo, essa mitologia, ela é fundamental. Então, aqueles povos que têm uma mitologia em comum, eles sentem que tem algo em comum. E aquilo que eles aprenderam com aqueles deuses, ou que eles pensam que aprenderam, e é isso que a gente tem que entender, né? Falar, gente, mas se a gente fala assim, mas não tem lógica, um Deus vai enviar seu filho para ensinar as coisas para gente? Para nós pode não ter, mas para eles tinha, né? E é isso que a gente precisa compreender, né? É esse pensamento que a gente precisa ter. Então, hoje eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo, né, para que a gente pense não com a nossa cabeça de hoje, mas que a gente consiga se colocar no lugar desse povo, desses povos, né, desses exemplos que a gente vai ver, para que a gente entenda como eles pensavam e como aquilo é importante e influencia até hoje a maneira com que a gente pensa. Então, conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas. O mito é vivido ritualmente, seja narrando cerimonialmente o mito,
seja efetuando o ritual ao qual ele serve de justificação. Então, veja, como ele fala das origens, e essas origens são todas, né, divinas, então você precisa reviver. Então, toda vez que você faz um ritual, e aí os rituais são tão importantes na maioria das religiões, né, você tem que fazer um ritual correto, você tem que usar as palavras certas. Quando você repete aquele ato de criação, é como se você voltasse a conviver com os deuses. Então, naquele momento, você está em contato com os deuses. Então, o rito, ele é a maneira com que as pessoas se conectam com os seus deuses e com as suas entidades. Então, ele é importantíssimo nesse contexto mitológico. A identidade de um povo e as características culturais em comum, eu até já falei um pouco, né? Elas dependem desses mitos. Então você vai ter povos diferentes, com comportamentos diferentes, com mitologias diferentes, que são apropriadas às características de cada um. Ela serve para justificar comportamentos e tradições. Então, se você tem lá um povo que pesca usando redes, e aí você fala, mas por que vocês pescam usando redes? Porque os deuses nos ensinaram assim, né? E aí, em honra a esses deuses, a gente faz. Ah, porque a gente faz, tem um rito de passagem de adolescência. Por que vocês fazem isso? Porque os deuses nos disseram que tinha que ser assim. E com isso, essas tradições, esses comportamentos vão se repetindo gerações e gerações e gerações, né? Porque eles remontam a esse princípio. Então, a gente pergunta: o mito é mentira? Né? Não, mito não é uma mentira. Uma mitologia completa é uma organização de imagens e narrativas simbólicas, metafóricas das possibilidades de experiência humana e da realização de determinada cultura em certo momento, nos diz Joseph Campbell. Mito é verdadeiro em seu contexto. São coisas que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. Para nós parece um pouco complicado. Porque não é mentira? Porque não foi uma história criada para enganar alguém. Não é como você contasse um conto de fadas, né? Ou quando você quer assustar uma criança e aí você fala para ela assim: olha, se você sair de casa, né? Vai passar um homem ruim vai pegar você e vai te levar. Né? Ou quando você não quer que aconteça alguma coisa, então você inventa uma história por trás. Não foi assim que os mitos surgiram. Foi justamente o contrário, foi para tentar entender e explicar os fenômenos que eles não conseguiam. Então, no contexto daquela cultura, aquilo é real, né? Aquilo é verdadeiro para eles. Por mais que isso possa soar estranho, né? Alguns ouvidos aí de pessoas que vivem a vida contemporânea. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mito, tá? Existem vários tipos. Vamos começar com os mitos teogônicos, que são os mitos que falam da criação dos deuses. Então, os deuses são a origem de tudo, mas eles também tiveram a sua origem. Então, aqui a gente tem, né, um quadro que vai falar, então vai demonstrar de uma maneira muito bonita, muito poética, o surgimento da deusa Vênus. Mas a história que está por trás, né, desse mito não é nada poética, né, nem tão bonita assim como ela está apresentando. E aí a gente vai entender que o mito ele vai sendo ressignificado e vai sendo modificado ao longo do tempo. Então existem duas narrativas, né, para o nascimento de Vênus, Afrodite em grego e Vênus em romano. Então para Homero, ela era filha de Zeus e Dione. Pronto. Né? Então, essa pintura ela é baseada numa história que é contada na Teogonia, que é um poema épico que narra a origem e a genealogia dos deuses gregos e é considerado o mais antigo tratado de mitologia grega que foi preservado até os dias atuais. Na versão grega, né, contada por Hesíodo, ela nasceu da espuma do mar. Olha, não é isso que está aparecendo? Ela surgindo ali da espuma. Só que a história não foi nada poética, né? Cronos teria cortado o órgão sexual do Urano, que seu próprio pai, e arremessou esse órgão sexual no mar.
Da espuma que se forma daquele sêmen, que sai da água do mar, é então que vai surgir a Afrodite. Então veja, né? É como se a gente analisasse os contos de fadas, né? Os contos de fadas originais são bem assustadores, aí as pessoas vão suavizando, né? Então aqui a gente tem uma representação mais suavizada, né? Mais poética dessa história que conta então esses nascimentos de Deus, eles não têm a menor lógica para a gente hoje em dia, né? E nem precisavam ter, né? Afinal, a gente vai falar de lógica quando a gente está falando de deuses, né? Deuses estão acima da lógica, né? Os deuses estão acima da natureza humana. Opa, desculpa aqui. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia do princípio da ideia de Deus. De onde surgiu, né, na civilização, com as pessoas, essa ideia de Deus? Então, a gente tem lá no Paleolítico, 10 mil anos antes de Cristo, quando eles eram caçadores e coletores, os primeiros sinais, né, de que as pessoas começam a acreditar que existe algo além da vida. Então, a gente tem esses enterros memoriais, onde as pessoas são enterradas com os seus pertences pessoais, com alimento, que demonstra de que, de alguma maneira, eles tinham uma crença na vida após a morte. E aí, as primeiras deusas, as primeiras estátuas, né, em que são encontradas as mais antigas, são desse formato que a gente tem aqui, né, em formato feminino, com seios, quadris, barrigas fartas, né, os órgãos sexuais bem marcados, que indicam os cultos de fertilidade. Então, quando olha-se, ao olhar para essas imagens, né, os pesquisadores inferem então de que essa ideia da deusa, ela seria uma das primeiras ideias, né, da divindade que as pessoas vão ter. E por quê? Ela é lógica, porque ela tem a ver com a vida. Então, numa época em que as pessoas não sabiam nada de reprodução humana, de repente a mulher dava origem à vida. E a vida é algo que o homem não consegue reproduzir. Até hoje a gente não conseguiu, né? Então, essa vida é um dom dos deuses. E a mulher, então, ela é aquela que dá a vida. E aí, então, é lógico, né, que haja, então, um culto dessas deusas, dessa vida, né, que é dada por essas mulheres. No período neolítico, então, a gente vai ter o surgimento da agricultura e a domesticação de animais. E aí algumas coisas vão começar a mudar um pouquinho. Esses núcleos familiares e tribais, então, vão se unir para a própria sobrevivência. Os deuses dessa época, né, desse tipo de cultura, eles eram deuses aos pares, né, homens e mulheres, que geravam a vida e renovavam a natureza. Os deuses eram relacionados à natureza, normalmente o sol masculino e a lua feminina. Nessa era mitológica, a gente vai ter, então, com o passar do tempo, esses seres sendo semelhantes aos humanos ou animais em relação à aparência e o comportamento. Então, eles observavam, né, os animais observavam seus comportamentos e projetavam isso nos seus deuses. Então, você tem deuses antropomórficos, né, e antropozoomórficos, como os deuses egípcios, muitas vezes, que a gente está acostumado, né, a cabeça de animal, corpo de ser humano, e o comportamento desses deuses era um comportamento humano. Então, se a gente vai analisar a mitologia grega, a gente vai ver que eles traíam, que eles eram vingativos, que eles tinham raiva, amor, sentiam, né, todos esses sentimentos e tudo isso que os seres humanos, né, eles têm. Então, esses deuses compartilhavam. Nas sociedades agrícolas, que trabalhavam com ciclos de nascimento, morte e renascimento, você vai ter então a inspiração das ideias de reencarnação e dos cultos da fertilidade. Então, eles observavam aquela semente que morria, brotava, né, a árvore, né, ou a planta nascia, depois ela morria de novo e recomeçava esse ciclo. Então, os mitos das sociedades agrícolas, eles têm muito a ver com os ciclos, né? E essa ideia de reencarnação, a ideia da fertilidade, todos esses cultos presentes justamente por causa dessa característica da sociedade. As sociedades pastoris, caçadores, os mitos já são diferentes. Os deuses são violentos, porque eles precisam matar para sobreviver.
Então, e os sacrifícios animais estão muito presentes. Então, aqueles animais, eles são presentes dos deuses, então eles precisam sacrificar o animal, né, então eles queimam a carne do animal e aquela fumaça, né, que sobe, vai então de encontro àqueles deuses como uma oferenda por tudo aquilo que os deuses proporcionaram àquelas pessoas. Vamos ver um exemplo? A gente tem então no livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8, a história de Caim e Abel, que é bem conhecida, né? Muita gente conhece. O Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva. O Caim se tornou agricultor e Abel pastor de ovelhas. Os dois ofertaram o fruto do seu trabalho para Yahvé, mas Yahvé gostou mais da oferenda de carne. Caim, com ciúme, matou Abel. Então, o que a gente está vendo aqui por trás dessa história, né? Hoje a gente fala que Deus gostava mais de churrasco do que planta, né? Gostava das carnes, muitas pessoas ficam assim completamente horrorizadas, né? Mas para aquelas pessoas que estavam escrevendo aquela história era muito natural, porque quem conta a história, né? Os hebreus, eles eram pastores seminômades, né? E eles tinham esse costume de fazer esses rituais. Então, para eles, isso era bastante natural. Hoje, para o que para nós soa estranho, para eles não era nada estranho, né? Então, essa história provavelmente ela reflete uma disputa entre os povos pastores seminômades e os agricultores sedentarizados, né? Naquele mundo em que eles precisavam conquistar os seus espaços. Aí a gente fala assim, mas isso é uma coisa muito antiga, né? E a gente esquece, né, que na primeira aliança, na segunda aliança, o Novo Testamento, a gente tem Maria fazendo um sacrifício de 2 pombos no templo, no período da sua purificação. Então, se você for lá ler em Lucas, capítulo 2, versículos 22, você vai ver, então, que Maria sacrificava no templo. A gente vai, então, depois acompanhar Jesus no templo durante a Páscoa, que era um período onde o cordeiro era sacrificado. Então havia um sacrifício, né, esse sacrifício religioso, e as pessoas depois se alimentavam dessa carne. Mas é importante a gente compreender, né, muitas vezes, que a gente esquece disso, né, que isso fazia parte daquela cultura. Na realidade, os sacrifícios no judaísmo só acabaram por causa da destruição definitiva do templo em 70 depois de Cristo. Mas isso aí é assunto para a gente falar mais para frente. Então, nessa luta, né, nessa transformação, né, para o monoteísmo judaico, a gente vai ter então que Yahvé, que era um deus tribal, que era o Senhor dos exércitos, ele vai sendo transformado. Então, quando a gente lê as histórias da primeira aliança e a gente compara isso com o Novo Testamento, a gente vai ver que essa figura desse Deus ela vai sendo modificada porque o comportamento, né, a maneira de pensar daquelas pessoas, o modo de viver daquelas pessoas também mudou. Vamos falar então de um outro tipo de mito, que é o mito cosmogônico, que são os mitos que falam da criação do universo material. Então, eu trouxe aqui um exemplo da mitologia Yorubá, que conta, existem várias versões, tá? Uma das versões conta que Olorum, que é a divindade suprema do panteão Yorubá, criou o primeiro dos orixás, que foi Oxalá, e disse que ele devia criar o mundo e entregou para ele o saco da criação. Quando ele chegou no local onde o mundo seria criado, ele encontrou uma palmeira e bebeu o vinho da palmeira, e isso fez com que ele ficasse com sono, e aí ele adormeceu. Exu pegou o saco da criação e entregou para um outro orixá, Odudua, que fez a tarefa que antes seria de Oxalá. Ao acordar, Oxalá viu que o mundo já estava criado. Ele então foi procurar Olorum, né, para contar o que tinha acontecido, e então esse lhe deu uma nova incumbência que era criar os seres humanos. Oxalá tomou o barro, com ele modelou o homem e a mulher, mas eles não tinham vida. Então ele chama Olorum, que se aproximou e soprou o sopro da vida, animando assim os homens e mulheres modelados por Oxalá. Quem conhece, né, a história da criação da Bíblia vai ver que existem coisas muito semelhantes à criação do barro, o sopro da vida, né? E aí a gente vai ver que alguns mitos, muitos desses mitos, por mais distante que sejam as suas origens, eles têm algo em comum. Não é estranho a gente pensar que Deus deu a vida com um sopro,
porque a primeira coisa quando um bebê nasce é respirar, né? Ele solta o ar do pulmão na forma do choro, né? E então ele começa a respirar e é como se ele nascesse para a vida naquele momento, né? Para aquelas pessoas é quando ele realmente ganha vida. Então, o mito, ele demonstra o modo como tudo foi criado. Torna-se um modelo de perfeição a ser seguido pelos seres humanos que procuram reviver esses mitos em busca de um retorno ao tempo primordial da criação, quando podiam vivenciar a imortalidade. Se o mundo existe e nós existimos, tudo como conhecemos hoje se deve aos primeiros seres criadores e ao resultado da nossa interação com eles. Outro tipo de mito é o mito heróico, que envolve, em geral, semideuses ou homens extraordinários. Existem vários mitos heróicos. Eu quis trazer um mito um pouco diferente, né? Porque a gente fala assim, tem mito heróico na Bíblia? Tem. Né? E aí a gente vai ver a história de Sansão, que é muito interessante. Ele era um homem, né, nazireu, filho de Manoá, nascido de mãe estéril, e ele liderou os israelitas contra os filisteus. Ele foi o 13º juiz de Israel. Essa imagem é um mural na catacumba da Via Latina, que é mais ou menos entre 350 e 400 a.C., que mostra o momento em que Sansão mata um leão utilizando as suas próprias mãos. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Então, lá em Juízes 14, a gente encontra essa história do leão. E aí, em contrapartida, eu trouxe uma outra imagem e vocês podem ver que ela é extremamente semelhante. Só que esse mosaico, essa segunda imagem, na realidade, é Hércules, né, matando o leão de Nemeia, que foi o primeiro dos seus 12 trabalhos. Como o leão de Nemeia não poderia ser ferido por nenhum objeto cortante, ele mata com a sua clava, mas ele utiliza as suas mãos para rasgar a pele, né, e tirar o couro do animal. Então a gente vai ver muitas semelhanças e isso vai mostrar para a gente que muitos desses mitos se interconectam, né, e que influenciam-se mutuamente, né, um influencia o outro. Então aí tá, né, um clássico mito de herói dentro da Bíblia. Outro tipo de mito é o mito de transformação e de transição, que vai falar, então, dos ciclos naturais. Aqui a gente trouxe o exemplo da história de Perséfone ou Proserpine, né? A mesma coisa. Né? A gente tem essas questões dos nomes, né? Os romanos se apropriaram dos mitos gregos, trocaram o nome de alguns deuses, mudaram algumas coisas ali, né? E se utilizaram dessa mitologia e a enriqueceram, né? Como eles faziam? Eles eram conquistadores e eles aproveitavam o que tinha de bom daqueles povos que eles conquistaram. Então, a história, né, da Perséfone, que ela era filha de Zeus com a irmã dele, a Deméter, que era a deusa da agricultura. Então, a Perséfone foi sequestrada pelo seu tio Hades e teve que ficar no mundo inferior. Hermes vai, então, salvar Perséfone, tirar do mundo inferior, mas ela não podia mais viver no mundo terreno. Então foi feito um acordo, né, para que ela fosse viver metade do tempo no Hades, e nesse tempo em que ela vivia no Hades, né, a mãe dela ficava tão triste e chorosa, porque ela era que era a deusa da fertilidade, da agricultura, que tudo morre. Então esse é o período do inverno, do outono e do inverno, onde as folhas caem, onde nada nasce, né, onde fica tudo morto. E no resto do ano, em que ela voltava a viver, né, no mundo material, então era o período da estação da primavera e do verão, onde tudo renasce, onde tudo revive, né, onde a agricultura é farta. Então esse mito, né, esses ciclos naturais, eles são explicados, né, através dessas histórias mitológicas. O mundo conhecido na era mítica era composto do cenário familiar em que viviam as sociedades e os seus ciclos naturais, diferindo de uma cultura para outra. A cada fim de um ciclo, conforme cada povo entendia seus anos, uma cerimônia era realizada para recriar ritualmente o mundo, venerar o ancestral supremo, iniciar os jovens na vida adulta,
relembrar a criação original e permitir que tudo continuasse a fluir como no início dos tempos. Essa rememoração do ciclo, né? Esses ciclos de passagem, né? Essas cerimônias, né? Rituais de passagem são muito importantes nessas sociedades, porque eles precisam fazer isso para agradar os deuses, para que os ciclos reiniciem e recomecem. Como curiosidade, vou deixar aí para vocês pesquisarem o mito de Ísis e Osíris, que vai trazer então uma ressuscitação, né, uma ressurreição, e vai falar então da origem de um novo ciclo, e vai falar da vida após a morte, vai introduzir essas ideias de reencarnação, e que é bastante interessante aí, né? Fica para vocês pesquisarem um pouco mais. Outro tipo de mito é o mito escatológico, que fala do fim dos tempos como a gente conhece. Guarde essa palavra escatologia, porque a gente vai usar muito no nosso curso. Existem muitos mitos conhecidos, mas eu quis trazer um diferente, né, que é o mito nórdico, que vai falar então do Ragnarok. Quem gosta de Thor, né, e da Marvel aí conhece um pouquinho essa história aí, ainda que muito deturpada. O Ragnarok é o destino dos deuses. Ele representa a escatologia nórdica, marcada por uma série de eventos futuros. Então, várias coisas vão acontecer, né, nesse ciclo do Ragnarok. Vai ter uma grande batalha, onde vários deuses vão morrer, inclusive Odin, Thor e Loki. E outras ocorrências de catástrofes naturais, como a submersão do mundo pela água. Depois, o mundo vai ressurgir fértil e renovado. Os sobreviventes, um casal de ser humano sobrevivente e alguns deuses renascidos vão se reunir e o mundo então vai voltar a ser repovoado, né? E essa história do Ragnarok, existe muita controvérsia, porque como ela foi escrita na Idade Média, ela tem muita influência da cristã, né? Influência cristã, da religião cristã. Mas ainda assim é bastante interessante, né, para a gente entender. E a gente tem um exemplo máximo, né, assim, de mito escatológico, é o livro do Apocalipse, que é o último livro, né, do Novo Testamento, e que vai falar, né, então, dessa questão do fim dos tempos, né, que acaba, né, o mundo acaba, como a gente conhece, mas ele não termina. Na realidade, ele se renova, né, e começa mais uma vez. Então, por que que existe esse tipo de mito escatológico? Qual é a base? É que a perfeição estava no princípio. Os deuses criaram tudo perfeito, mas, né, existe uma falha no ritual ou a desobediência às leis prescritas corromperam o homem e o mundo. A busca de um retorno a essa perfeição inicial deu origem à escatologia, que trata do fim das coisas. Para que o novo pudesse renascer, em sua pureza, era necessária a destruição do antigo deteriorado. Assim, a escatologia que prevê o fim dos tempos que conhecemos é acompanhada do reinício de um mundo renovado coordenado pelos deuses criadores. Outro tipo de mito é o mito fundador. Um mito muito conhecido é a loba, né? Rômulo, Remo, a loba e a fundação de Roma. Outro mito interessante é esse aqui, esse quadro, então, ele vai retratar justamente a marcha para o oeste dos americanos. Os interesses econômicos que motivaram as migrações para o oeste foram legitimados por um discurso de caráter religioso, no qual o documento chamado Destino Manifesto expressava o caráter divino e sagrado da população norte-americana. Em outras palavras, eles eram o povo escolhido por Deus para ocupar todas as terras a oeste. Esse discurso religioso legitimou a ocupação no século XIX de todos os territórios do meio-oeste até o extremo oeste, chegando ao litoral do Oceano Pacífico. Então, para muitos norte-americanos, ainda hoje, eles continuam entendendo que eles são o povo escolhido por Deus para governar e proteger o restante do mundo. E aí, né, quem pode contra isso, né? Se você foi o povo escolhido, né? Deus está do teu lado, quem vai estar contra você? E esse discurso de legitimidade, ele é fundamental nas conquistas. E a gente vai ver bastante disso
dessa questão aí de conquistas, desses mitos fundadores, quando a gente estiver estudando um pouco mais a história do povo hebreu. Há mitos na Bíblia? Eu acho que quem assistiu até aqui não tem dúvida, né? Terá mesmo Deus criado o mundo em 6 dias? Terá Noé realmente construído uma enorme arca que pudesse abrigar animais de várias espécies a ponto de sobreviver ao grande castigo que Deus enviou à humanidade, que foi o dilúvio? Vocês conhecem outros mitos bíblicos? Será que existem mitos bíblicos no Novo Testamento? Será que isso é só uma coisa da Primeira Aliança? Quem está fazendo o nosso curso e que teve acesso ao texto, né, que compõe essa aula, teve acesso então a uma história bastante interessante, né, falando sobre essa questão mitológica ali presente nas narrativas ali da vida de Jesus. Então convido a vocês a pensarem, a olharem, né, a partir de agora, quando estiverem lendo um texto sagrado, a buscarem o mito que pode estar por trás, né, daquelas histórias, né, e ter um olhar um pouco mais crítico, né, tentando compreender melhor o que está por trás, qual é a parte mitológica, o que é real, o que é mitológico, né, o que é realmente histórico, né, e aquilo que não foi. E aí a Bíblia é um prato cheio, né, para quem gosta e para quem quer fazer esse tipo de pesquisa. Mas será que a Bíblia também foi influenciada por outros mitos? Aqui, se vocês observarem essa imagem, ela foi chamada de o selo de Adão e Eva, tá? Então você tem uma árvore, você tem um homem, uma mulher e você tem uma serpente. Só que isso aqui não tem nada a ver com a história de Adão e Eva, porque ele foi descoberto na Mesopotâmia, que foi, né, o local de onde surgiram os sumérios, os babilônicos e os assírios, pelo arqueólogo George Smith, e é datado de 2200 a 2100 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes das histórias, né, da Bíblia começarem a ser escritas, esse selo já existia, e essas histórias, né, de um homem, de uma mulher, uma árvore, uma serpente, já eram contadas. Então a gente tem que lembrar que os hebreus, né, que foram os que escreveram, né, começaram a escrever ali os primeiros livros da Bíblia, eles estiveram sob o domínio dos babilônios e dos assírios, né, durante muito tempo. Eles sofreram invasões dos assírios, estiveram sob o domínio dos babilônios, e tudo indica que nesse momento em que eles faziam parte dessas civilizações, que eles estavam sob esse domínio, eles tenham absorvido algumas daquelas mitologias que eles traziam e tenham então trazido isso para a sua mitologia própria, para que foi depois, né, acabar na Bíblia. Então aqui uma dessas grandes influências é a epopeia de Gilgamesh. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de tábuas, né, assim, na realidade são placas, né, de argila com escrita cuneiforme que contam essa história desse Gilgamesh, que teria sido um rei, um semideus da Mesopotâmia, mais ou menos ali em 2750, né, antes de Cristo. Uma história bastante antiga. Hoje existem várias versões para ela, foram feitas várias traduções. Algumas partes foram quebradas, não se recuperou tudo, mas dos extratos, né, em que foram preservados e que foram traduzidos, a gente vai ver que existem semelhanças assim gritantes em relação a algumas histórias que a gente vai encontrar na Bíblia. Vamos ler a primeira. A deusa, então, concebeu em sua mente uma imagem, cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela deixou cair na selva e assim foi criado o nobre Enkidu. Então a gente tem aqui uma deusa, né, diferente da Bíblia, que foi um deus, o criador, mas uma deusa, que cria um ser humano do barro a partir da imagem de Deus, do Deus do firmamento. Né? Então qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas, tudo bem, poderia ser coincidência? Sim, porque a gente viu numa outra história do Yorubá que tinha barro. Então vamos ver outra história, vamos ver outro trecho.
O rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, envia uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da fertilidade, para seduzi-lo. Enkidu perdeu sua inocência, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, é consolado pela prostituta. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Se a gente for ver a narrativa de Gênesis, capítulo 3, a gente vai encontrar uma história que tem elementos muito semelhantes, né, que é a história da serpente, né, Eva, Adão e a serpente, e que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comem desse fruto, então eles passam a ter esse conhecimento, né? E aí é quando eles entendem, percebem que eles eram um homem e uma mulher, e eles sentem vergonha e eles vestem roupas. Então, e eles despertam para essa questão da sexualidade. Então, a gente vê aqui, né, uma história bastante semelhante. Outro trecho, né, vamos ler aqui. O Tanapshtim falou com o Gilgamesh dizendo: Churupak, uma cidade que você certamente sabe, situada nas margens do Eufrates, que a cidade era muito antiga e havia deuses dentro dela. Os corações dos grandes deuses se moveram para infligir o dilúvio. Ó homem de Churupak, filho de Ubartutu, derrube a casa e construa um barco. Abandone a riqueza e busque os seres vivos. Despreze as posses e mantenha os seres vivos vivos. Faça todos os seres vivos subirem para o barco e depois vem então o dilúvio. E aí essa narrativa do dilúvio, né, presente no capítulo 6 da Gênesis, tem muitas coisas parecidas. Narrativas de dilúvio são muito comuns em várias mitologias, né? Mesmo porque as enchentes são algo comum na natureza. Até hoje a gente sofre com isso, né? Mas construção de um barco, colocar todos os seres vivos dentro do barco, né? A semelhança é bastante grande. Mais um trecho. Quando o sétimo dia chegou, isso aí no contexto do dilúvio, tá? Eles estão dentro do barco. Quando o sétimo dia chegou, eu soltei uma bomba, a liberei. A pomba saiu, mas voltou para mim. Nenhum poleiro era visível. Assim, ela circulou e voltou para mim. Eu enviei uma andorinha, a liberei. A andorinha saiu, mas voltou para mim. Nenhum poleiro era visível. Assim que ela circulou e voltou para mim. Peguei um corvo e o liberei. Então, se a gente for ver na narrativa, né, do Noé, lá em Gênesis, a gente vai ver que ele vai soltar primeiro um corvo, depois uma pomba que retorna e depois outra que não volta. Então, a maneira de descobrir se o dilúvio, né, se já tinha terra seca, foi a mesma, soltando aves, né? E essas aves iam e voltavam. Tem muitas outras coincidências, tá, gente? Não só com esse texto, existem outros textos, mas acho que já deu para a gente entender, né, o ponto de vista. Então, os mitos e religiões, eles influenciam e são influenciados pelo intercâmbio cultural que ocorre com o entrechoque de povos de origens e comportamentos diferentes. Então, quando esses povos eles se reúnem, né, eles fazem alianças ou eles travam guerras ou o que seja, esses mitos acabam influenciando uns aos outros, né? E aí, então, a gente chega à seguinte conclusão de que não há religião pura. Sempre há algum grau de sincretismo religioso. Então, a gente tem, falar, mas será que o Espiritismo é uma religião sincrética? Com certeza, né? A gente vê o cristianismo está muito presente, tanto que existe um livro que chama Evangelho segundo o Espiritismo, as citações da Bíblia, Jesus é nosso guia, modelo. Por outro lado, essa religião cristã ela foi influenciada pela religião hebraica, pelo judaísmo. E essa religião hebraica que foi influenciada por essa mitologia dos babilônios, dos sumérios. Então veja, né, que tudo isso todos esses elementos vão se mesclando e se compondo, né, para que as religiões então surjam. E aí por isso que a gente tem tantas coisas em comum, né, umas com as outras. O sagrado não é estanque, ele se modifica com o tempo. E isso a gente precisa entender. Na história, a gente acompanha, a gente vai ver que os deuses, eles mudam.
Os deuses não, eles são assim, se falar, mas o Deus é imutável e a gente tem essa ideia de um Deus imutável. Mas a ideia que nós fazemos de Deus é que muda, né? Não que Deus mude, mas que a ideia que a gente faz de Deus, ela se modifica com o tempo. E Kardec já percebia isso naquela época, né, que existiam coisas na Bíblia ali que não poderiam ser tomadas como históricas, né, que existiam questões mitológicas, metafóricas, e ele vai perguntar então para os espíritos, poder-se-ia daí concluir que a Bíblia é um erro? E eles vão responder, não, porém que os homens se enganaram ao interpretá-la. Então, veja bem, não, a Bíblia em si não é um erro, né? Não é um problema. Ela é um livro que vai trazer as histórias daquele povo de acordo com aquele contexto. Se a gente consegue compreender isso, então a gente vai saber fazer um bom uso da Bíblia para o estudo que a gente vai, né, estar iniciando no dia de hoje. Então é uma questão de saber interpretar. Mudanças de perspectiva têm ocorrido mesmo nas religiões mais tradicionais. Durante um discurso na Pontifícia Academia de Ciências em outubro de 2014, o Papa Francisco afirmou: o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. E acrescentou que a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. O Papa criticou ainda aqueles que leem o livro do Gênesis, que relata a origem do mundo, e pensam que Deus agiu como um mago. Não é assim. Então veja, se vocês tiverem a Bíblia de Jerusalém e forem dar uma lida na introdução, né, que vai falar na introdução ao Primeiro Testamento, ao livro do Gênesis, ao Pentateuco, que são os 5 primeiros, você vai ter lá um comentário sobre essas questões metafóricas e mitológicas envolvidas nessas primeiras narrativas. Então, mesmo as religiões tradicionais começam a ter um olhar diferenciado, entendendo que aquele livro é um livro sagrado, sim, e que ele não é incompatível com a descoberta da ciência na medida de que ele fala de coisas sagradas. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter esse olhar, né, para uma leitura com esse olhar quando a gente for estudar a Bíblia. Ao ler a Bíblia, que faz parte da mitologia judaica, é provável que o leitor não descubra como o mundo e os seres foram formados, mas vai aprender muito sobre aquele povo, seus costumes e suas crenças. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de ciências, mas é um livro que é fundamental para a gente entender aquela cultura. É praticamente a única fonte que a gente tem para saber sobre Jesus. E aí a gente tem no Espiritismo Jesus como sendo nosso guia e modelo, e se a gente quiser entender quem ele foi, então a gente precisa utilizar a Bíblia para fazer esse tipo de estudos. Por isso que não podemos dispensar do estudo das Escrituras o entendimento de que os seus autores escreviam seguindo uma tradição oral muito mais antiga, com as limitações do seu saber e da época em que viviam. É importante entendermos que cada autor escreve com as luzes que tem e com o alcance que a sua época lhe dá. Sabendo disso, podemos extrair muito dos textos antigos. No nosso curso, vocês vão aprender muitas palavras novas, e que a gente muitas vezes não conhece. Então, a gente já falou, por exemplo, da escatologia, e aí eu queria trazer um conceito para vocês que é o anacronismo. O anacronismo é justamente quando você transpõe essas coisas. Então, por exemplo, se você coloca lá Jesus, né, de calça jeans, tênis Nike, então você está cometendo um anacronismo. Por quê? Porque na época de Jesus não existia calça jeans e não existia tênis. Então, toda vez que a gente pega elementos, da nossa época e transporta para o passado, ou pega esses elementos do passado e transporta para o futuro, a gente está cometendo uma heresia histórica, digamos assim, que é o anacronismo e que é um perigo quando a gente está estudando, essa história dessas religiões. Então, a gente precisa lembrar de olhar para aquilo
com os olhos daquelas pessoas, fazendo uma análise com os elementos que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um conhecimento que a gente vai aplicar sem esquecer quando eles foram escritos, por quem eles foram escritos, por que eles foram escritos. Se a gente souber entender, né, quando, como, por quem e por quê, então a gente vai conseguir tirar o melhor desses textos. Então, qual é o problema do mito? Primeiro, a interpretação literal. Ele não foi feito para ser uma interpretação literal. O mito não é história. O mito não é ciência. O mito é uma narrativa de seres sobrenaturais, de eventos que ocorrem, que aquelas pessoas daquela época entendiam que assim as coisas tinham sido criadas, que assim as coisas eram. Então, a gente não deve fazer essa interpretação literal. E muito menos transformar esse mito em dogma de fé. Isso é muito complicado, porque não é para isso. O mito não foi feito, é isso, acabou, não pode contestar, só aconteceu assim. Não, ele foi feito para dar um significado para aquilo, um porquê, um início para as coisas, né? E não para ser um dogma de fé que não pode ser contestado e que tem que ser simplesmente aceito e pronto. E também a ridicularização do mito, né? Você achar, entender que o mito é mentira, é historinha para boi dormir, ele não serve para nada, só serve para alienar as pessoas. Aí a gente tem que entender que não foi assim, né? Durante toda a história do pensamento mitológico, não foi assim que as coisas aconteceram. E que o olhar que a gente tem hoje é diferente do olhar que eles tinham naquela época. Então, qual a importância do mito para a religião? Então, o surgimento dos mitos, ele vem da impotência humana, que não entende, né, da incompreensão humana. Então, nascem então esses deuses. Desses deuses vai nascer o sagrado, e do sagrado vai nascer então a religião. Das narrativas é que se estabelecem os rituais, que tentam encenar os mitos que formam a essência das suas religiões. O mito vai assumindo o caráter de lenda, eleva-se ao patamar de história, para ao final tornar-se dogma de fé indiscutível dentro de uma sociedade tribal ou agrária e, não raras vezes, sobrevivendo com vitalidade até os nossos dias. Então, o mito ele uma influência extrema nas religiões e continua influenciando a nossa vida até hoje. Então a gente não pode negar, falar, mas ainda tem gente que acredita, né, na literalidade da história de Adão e Eva. Tem. Então a gente tem muitas pessoas que ainda acreditam e que aquilo faz parte da vida delas. E isso faz parte da nossa sociedade. Então, e as religiões são, né, permeadas por essas histórias mitológicas. Então a questão fundamental sobre essas narrativas fantásticas não é se elas aconteceram ou não, mas o que o autor quer nos mostrar ao contá-las, o que ele nos revela das suas crenças, da vida da sua sociedade, das expectativas e angústias do seu tempo. Temos que nos despir da aceitação sem raciocínio, da mesma forma que temos que nos desarmar do ceticismo fácil. Então, para vocês, né, que acham que mito é coisa de antigamente, vamos ver um mito atual? A lendária Mãe Sagrada, central da propaganda da Coreia do Norte. Essa foto de propaganda norte-coreana mostra Kim Il-sung junto à sua primeira esposa Kim Jong-sung e seu filho Kim Jong-il, pai do atual líder da Coreia do Norte. Ela foi a primeira dama da República Democrática da Coreia do Norte e morreu um ano após a sua fundação. Vamos ver um pouquinho sobre a história dela? Kim é a incrível mulher revolucionária e mãe sagrada da Revolução, segundo a agência oficial KCNA. Sua pontaria era tal que seus camaradas armados contavam o número de mortos pelo número de cartuchos vazios do cinturão da guerrilheira. Ela teria ensinado seu filho o patriotismo e espírito revolucionário. Veja bem, ela não era uma deusa, ela era uma mulher, mas os feitos que ela fazia são praticamente sobrenaturais, né? Então, e ela é exaltada dizendo que ela era uma mãe sagrada, né? A mulher, né, que deu a vida ao líder e que era guerrilheira. Então a gente tem aqui um exemplo de um mito heróico
envolvendo uma mulher, né, e um tanto quanto recente. A ênfase sobre Kim Jong-suk na história do país só começou a ganhar corpo durante a campanha para promover um sucessor para Kim Jong-il, pai do atual líder norte-coreano, no começo dos anos 1980. Houve a necessidade de uma figura feminina que representasse essa legitimidade filial revolucionária do jovem Kim. Histórias de como a Mãe Sagrada deu à luz Kim Jong-il durante a luta guerrilheira fazem parte de uma historiografia oficial que outorga certa legitimidade de passado a Kim Jong-il e, posteriormente, à dinastia que governa a Coreia do Norte. O relato oficial da história está repleto de imagens da Mãe Sagrada com o bebê Kim em mãos no marco da luta guerrilheira. Então aqui a gente vai ver um outro elemento de um outro tipo, né? Então a gente viu ela como um mito de herói e agora como um mito de fundação. É aquela mulher que vai dar origem a uma dinastia. É uma história que vai ser transmitida depois, isso vai ser de filho, mãe, né, de filho para pai, de filho para pai, e essa história então se prolonga e dá legitimidade. Imagina essa foto da mãe sagrada com um bebê no colo, né, aquele que é o civilizador, o salvador, né, aquela pessoa mais importante, óbvio, né, nos remete às imagens de Maria com Jesus no colo, né? E mais antigo, se a gente puxar um pouquinho, a Ísis com seu filho Horus também no colo. Aqui, então, para terminar, né, para a gente ir terminando, trouxe algumas sugestões de bibliografia, tá? Não é necessário comprar, mas assim, às vezes as pessoas gostam, né, e querem saber um pouco mais. Então, o que eu sugeri é O Poder do Mito, do Joseph Campbell. É uma entrevista, na realidade são perguntas e respostas, é um livro relativamente fácil, né, de ler. Tem uma versão dele antiga gravada em vídeo também. Quem quiser aprofundar um pouco mais, tem o Mircea Eliade, o Mito e Realidade, mas já é uma leitura um pouco mais difícil, mais complexa, não é muito recomendado para quem está iniciando. Quem gosta de mitologia nórdica tem Neil Gaiman, é um livro maravilhoso, gostoso de ler, uma delícia, né? Então aí quem quer uma leitura suave, né, para poder entrar um pouquinho nesse mundo da mitologia nórdica, então fica a dica. Tem um clássico que é o Teogonia, A Origem dos Deuses, de Hesíodo, que é uma leitura também complicada porque ele é um poema épico, mas que vai trazer diversos elementos, né, desses deuses gregos e sua origem. E quem quiser saber o que o Kardec, né, nos trata então sobre essa questão do mito, fica aí então a sugestão do Livro dos Espíritos, questão 59, 480, 521 e 668, e todo o capítulo 12 do livro A Gênese, que trata da Gênese mosaica. E aí então vou deixar aqui para vocês pensarem, né, uma tarefinha aí de casa para pensar. Primeiro, existem mitos científicos? Eu já dou essa aula há um bom tempo, tá? Há uns anos atrás, quando eu perguntava se existiam mitos científicos, quase ninguém se manifestava. Hoje, né, a gente vive nessa questão da epidemia do coronavírus, aí a gente já tem um outro olhar. Então, eu aposto que quando pensar em mitos científicos aí, né, mais pessoas vão conseguir lembrar de alguns deles. E por último, se existem mitos espíritas. Será que a gente tem algum mito fundador? Será que a gente tem alguma história que fala da origem dos tempos, que fale da origem do nosso planeta, que possa ter elementos mitológicos? Será que a gente tem algum herói, né? Um mito aí heróico? Lembrando que essa influência do mito, ela transpõe, né, nos dias de hoje essa ideia do ser divino, mas que pode também fazer parte, por exemplo, como a história, né, da mãe, né, que a gente viu da Coreia do Norte. Fica então aí para vocês pensarem. Espero que tenham gostado dessa primeira aula e que se animem aí a continuar acompanhando o nosso curso. A próxima aula, então, o assunto vai ser a formação da primeira aliança, né, que é muito interessante, que nós vamos poder ver um pouco mais sobre essa questão mitológica e conhecer um pouco mais sobre essa história
né, tão rica, que é a história do povo hebreu, que vai originar o povo judeu e que vai originar os cristãos, e os cristãos, por vezes, né, vão ser aí a origem dos espíritas. Então, espero ver vocês, então, encontrar com vocês numa próxima oportunidade.